Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um podcast e voltando para nossa saga, como eu falei que ia continuar, né? Saga de manutenção predial. É isso mesmo, você síndico. Vamos dar uma sequência aqui de várias coisas falando sobre manutenção de fachada e todas as outras manutenções que são de sua responsabilidade, você precisa estar ligado. Para isso, eu estou novamente aqui com ele, Luan, da Gene Engenharia. Como eu falei lá no nosso outro episódio, que a gente ia dar sequência, né, Luan? Nós vamos até 10, né? Pode ser. Quando tiver assunto, a gente vai falando. Luan, para quem não assistiu o outro episódio, a gente pede para voltar e assistir, mas fala um pouquinho da Gene primeiro para a gente, se apresenta aí. Vamos lá. A Gene Engenharia hoje é uma empresa composta por 3 engenheiros. A gente cuida principalmente dessa parte de laudos e perícias. Temos quase 10 anos já de experiência nessa área. E essa área trouxe para a gente, obrigado, o conhecimento necessário para auxiliar os síndicos a fazerem toda essa parte de manutenção. Porque dentro, por exemplo, das perícias judiciais, a gente acaba entendendo onde é que estão os problemas de cada um, quem são os causadores e como deixar todo mundo tranquilo para que eles não voltem a acontecer. Então, a gente acaba indo para esse caminho. Vai desenvolvendo disso, as patologias. Exatamente, descobrindo por que ela surge, né? Eu sempre brinco que é um trabalho de Sherlock Holmes, né? Um trabalho investigativo. Algo surgiu, e é engraçado porque, assim, né? Você síndico, eu acho que isso... A questão da gente fazer esses podcasts falando sobre a manutenção é porque eu tenho sentido em todos os síndicos que a gente presta assessoria, os síndicos que nos procuram, a dificuldade de entender e passar isso ao morador. Então, quando você tem um podcast como esse, você pode levar isso aqui lá para os seus condôminos, explicando dentro de cada determinado assunto que a gente vai falar durante essa saga aí, quase um Harry Potter da vida. A gente vai fazer o quê? Você vai mostrar para os seus condôminos a importância disso. E aí é muito importante para você demonstrar para eles que não é uma coisa que você está tirando da sua cabeça. Existem normas específicas, existe o manual do síndico que você tem que seguir. Ah, Joyce, mas o meu prédio é antigo. Indiferente do seu prédio ser antigo, ele tem que ter todo esse procedimento e você tem que catalogar as manutenções, porque isso vai fazer com que essa vida útil dele se prolongue, né, Luan? Com certeza. Porque as pessoas às vezes pensam assim, meu prédio já está com 15 anos, é fazer o básico e acabou. Não. Esquece que tudo isso vai fazer com que ele gradativamente vá se decompondo mais fácil e depois o valor para essa manutenção ou restauração vai ser bem maior. Com certeza. Né? Então, do é muito importante que o síndico entenda isso. Indiferente do tempo, eu tenho um empreendimento que ele tem 30 anos e eu estou colocando ele em ordem. Começando pelo gás que estava vencido há 18 anos. Aí tu começa executando, faz uma coisa, faz outra, só que tudo é custo. E está saindo tudo muito caro. Então, a gente tem que vir por prioridade. O que é principal agora? O gás, foi lá. Agora, nós estamos nos hidrantes do bombeiro, com vazamento, corrosão, tratando, tirando, refazendo. As caixas d'água que são lá em cima ainda são de fibra. Então, comprando todas novas, fazendo toda a hidráulica. Nós tínhamos uma fatura de quase 14 mil reais de água. Nós reduzimos para 6. A maioria disso era vazamento. E aí, tu começa a entender a responsabilidade de tudo isso. Então, isso é muito importante. Quando você, síndico, primeiro conhece todas as patologias do seu condomínio e não é você sozinho que vai conseguir isso. Você precisa contratar alguém especializado, engenheiro, para que ele vá ver ponto a ponto e ele vai laudar como prioridade. Ah, meu prédio é antigo? Melhor ainda. Então, nós vamos lá por prioridade. Isso aqui, vocês precisam executar. E aí, não só isso, essa assessoria de acompanhamento, se está sendo executado correto, que aí é um outro procedimento dentro da engenharia também, né, Luan? O laudo é uma coisa, você vai detectar as patologias, você vai dizer como tem que ser corrigido e depois tem a parte do acompanhamento para validar se isso está correto. Eu achei interessante isso que você comentou, por exemplo, você falou de um prédio seu de 30 anos, né? Algumas coisas que já aconteceu conosco, por exemplo, o síndico assumiu, aconteceu algo parecido também na nossa parceria, mas o síndico falou assim, eu preciso saber o que está acontecendo dentro dos apartamentos, porque o síndico, ele dentro do guarda-chuva dele, ele toma conta da área comum muito mais do que as áreas privativas, afinal de contas, a manutenção de cada um. Só que nesse prédio em questão, ele teve o mesmo problema, nesse caso específico, foi vazamento de gás, em apartamentos diferentes. Aí ele falou, para tudo, e eu quero fazer uma vistoria dentro dos apartamentos. Ele entrou em contato lá com o pessoal e falou, vamos pensar aí seis coisas. Gás, elétrica, corrosão de armadura, um revestimento de parede, vazamento de água, coisas assim que no caso dele em específico eram problemas.
E que poderia ser considerado comum porque é prumada geral. Exatamente. Mas, por exemplo, a mangueira de gás do teu fogão é responsabilidade sua trocar. Só que se causa algum problema por causa da sua mangueira, o problema afeta a todos. Então a preocupação dele era interna. Ele falou, a partir de fora eu sei que tá tudo bem. Só que a gente está tendo tantos problemas dentro, que ele só fica sabendo depois que já explodiu o problema, que eu queria dar uma olhada dentro. Ele entrou em contato com todo mundo e a gente fez a vistoria dentro dos apartamentos. Então, essa questão de levantar... Em prédios mais antigos, você acaba encontrando muita coisa. Alteração, sem aprovação. Totalmente. Sem normas. O cara vai lá e corta uma coluna que não podia ser cortada. O cara vai lá e mexe no que não podia ser mexido. Fura uma viga, né? vou furar uma viga. Só um furinho. Bota o ar-condicionado aqui, tá lá vazando para os apartamentos tudo de baixo, porque o dreno tá lá do outro lado. Mas o cara instalou em local errado. Né? E aí a máquina tá certo, Joyce, sim, mas tá aquele corte todo na parede, e o cara vai lá e coloca lá. E aí eles acham que pode tudo porque o apartamento é deles, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande quando a gente vai falar com a pessoa, eles dizem, tu manda lá fora, aqui dentro do meu apartamento quem manda sou eu. Você tem que entender que você está dividindo o espaço com outras pessoas e o seu bem com outras pessoas. Então, existem coisas que sim, o síndico pode embargar, o síndico pode solicitar entrada. Caso contrário, ele pode solicitar a presença de órgãos específicos para isso. Mas existem normas que vocês têm que seguir. É sobre isso que a gente quer falar um pouquinho. Existem normas para manutenção, existem normas para tudo que tem dentro do condomínio. Vamos falar de bombeiro, existem as INs específicas para cada tratativa. Ah, Joyce, mas tem coisas que vamos dizer, que se validam, outras não se validam na nossa região, outras não são. Você tem que seguir o que está na norma. Se alguém vir te contestar de qualquer coisa, você está fazendo certo, é o que está na norma. Porque eu fiz, principalmente quando a gente passa para a corporação de bombeiro, por exemplo, vai ter o fiscal que vai vir aqui, vai lá dar uma coisa, tem outra que está irregular, pode até ser que ele não tenha visto. Mas se você tiver com tudo dentro da norma, você está tranquilo. Exatamente. Né? Aí depois começa a ter... É lógico que a gente sabe que toda hora está tendo alteração, então você buscar conhecimento sobre isso. Ah, mas como é que eu vou fazer tudo isso se eu sou síndico, eu trabalho fora, eu não tenho o tempo que você, como síndico profissional, tem para estar estudando? Você vai contratar profissionais específicos para isso. Fala um pouquinho, Luan. Interessante que eu notei aqui até, a gente falou, né, antes sobre manutenção preventiva e consertiva, e muitas das coisas que acontecem dentro do condomínio, que tem a ver com as manutenções, as pessoas às vezes querem empurrar com a barriga, né? E aí o síndico tem que fazer o quê? Ir para a norma. Porque a norma também lhe dá respaldo para essas execuções, né? Então, assim, quais as normas que o síndico, por exemplo, assim, essas duas ou essas três, cara, para manutenção tu tem que saber. Vamos lá. Uma um pouquinho mais antiga, que é a que manda nessa questão de manutenções, que a gente... 5674, eu não vou lembrar o ano dela agora de cabeça, mas ela te direciona em como fazer um cronograma de manutenções dentro da sua edificação. Que aí entra naquele caderno de manutenção que a gente vai falar depois. Exatamente, vai ser um outro assunto. Mas ela vai te direcionar. Então ela te diz, às vezes, de quanto em quanto tempo cada um dos sistemas tem que passar por isso, por onde eu começo, né? Porque a gente conversou até da outra vez, falou um pouco por cima, sobre o manual de uso e operação. Sim. O manual de uso e operação, ele é como se fosse o manual do carro. Ele tem que te dizer quais manutenções, com quantos 1000 quilômetros eu preciso trocar o óleo, preciso trocar as coisas. Então, essa 5674 te ajuda a montar esse plano de manutenção baseado em cada um dos sistemas que você tem na sua edificação. Juntando um manual operacional que a construtora entrega, mais a norma, mais o manual do síndico lá no Sindicom, você consegue, né? Utilizar aí 3 itens importantes para você montar o seu caderno dentro daquilo que está no escopo da construtora. Uma coisa que a gente já realizou também por exemplo, o condomínio é antigo, ele não tem manual de operação, e se você perder no tempo, tá bom, então vamos... Ou o síndico lá atrás perdeu, deu fim e... Some. Documentação some, né? Infelizmente as coisas criam... Ou algum incêndio e criam perna, sai voando. Aí inundou e eu perdi a documentação. Ok. De onde a gente vai agora? Nós temos essas normas que nos auxiliam, nós temos os manuais que são padrão, que são como esse do Sinduscom que a gente comentou. Sim. Mas a gente precisa entender quais sistemas que tem no prédio. Porque a norma, ela vai te dizer, de maneira geral, como um todo, como cuidar de cada um deles. Mas você precisa entender a sua edificação. Então, eu sempre parto da inspeção predial, que vai te dizer
o que você já tem de problema, depois faria um levantamento dos sistemas que tem e com base nessas normas que a gente comentou, a gente elabora esse manual de operação. Então, de 6 em 6 meses tal coisa, de mês em mês tal coisa, de um ano, beleza. Dessas que nós já temos a periodicidade, por onde eu começo? Começa do que já está perdido. Você tem uma edificação de 30 anos, dependendo de onde é, por exemplo, aqui na nossa região, que a gente tem questão de maresia, com certeza, em 30 anos, se nunca foi feito, eu garanto que eu encontro uma corrosão de armadura, eu encontro alguma coisa que a maresia já tomou conta e, às vezes, a falta do olho clínico que as pessoas não notam, e eu tenho visto bastante, e é uma coisa que é as escadas marinheiro para acesso à caixa d'água. Eu vou te mandar a foto depois, se você colocar no seu Instagram. Eu tenho uma de navegantes que fui eu que tirei, que eu subi, e na hora de descer, eu não queria mais descer. Quando eu subi, eu tirei a foto para colocar no laudo, e na hora de descer eu falei, não. Aqui eu não vou conseguir. Surreal assustador. O perigo. E aí a gente, às vezes, é um local que você não acessa todos os dias, mas queimou uma boia, você precisa subir para fazer uma manutenção. O próprio prestador não tem onde se ancorar, muitas das vezes, né? Outras estão totalmente fora da norma. Esse é o principal. A escada marinheiro, ela tem que seguir uns ritos que hoje em dia os prédios novos já estão, mas os antigos esquecem. Imagina que você tem um elemento metálico na beira-mar, em que ninguém vai lá há muito tempo, só vai prestador de serviço, então é muito raro. E que tu pinta o prédio e deixa ela do mesmo jeito? Esquece, fica porque lá. Eu não sei por que o povo pensa isso. Pintou o prédio todo, não tira a escada para fazer a manutenção no mesmo parâmetro. O pessoal já está prestando serviço, né? Já põe junto no pacote. Eu fui fazer eu mandei até para um serralheiro para fazer tudo. Sim. Para um condomínio que a gente está executando, que até foi você que fez o laudo, a gente está executando a manutenção. Aí outro dia outro morador, mas para que vocês vão tirar a escada? Porque o prédio agora que vai fazer 5 anos, gente. Eu disse, agora que vai fazer 5 anos e nunca foi feito. Olha só, né? Quem diria, né? Obrigado por, Entendeu, né? Que bom que agora que vai fazer 5 anos e nunca foi feita a manutenção dessa escada. E aí já tem com pontos de ferrugem, daqui a pouco o cara tá subindo lá, cai, se machuca. Responsabilidade de condomínio. Sempre vai caindo sobre o CNPJ, no fim das contas, né? E aí é interessante que você comentou sobre a questão de corrosão, porque daí a gente pode pular para a próxima norma, que a gente usa como base, que é a norma de desempenho, é a 15575. Talvez seja a mais famosa, assim, usada, que hoje em dia todo mundo fala, porque na verdade o que ela faz é estabelecer parâmetros mínimos para os sistemas instalados. E lá você tem, por exemplo, 1 ano rejuntes, 1 ano selantes, 2 anos fissuras, 3 anos estanqueidade. Para que rejunte 1 ano? Então, porque tem local que não aguenta, tem lugar que tem tráfego de pessoas, porque é desempenho mínimo. E acredite, tem lugar que em 1 ano o rejunte não dura. Às vezes até menos, entendeu? Né? Então, se você... A gente, de vez em quando, brinca aqui. Imagina, se eu cobrar 70, eles vão entregar 30. Então, para eles entregarem o mínimo, eu tenho que cobrar o máximo, senão não vai ser entregue esse mínimo. E essa 15575, ela vem ao longo de muito tempo sofrendo alterações, desde 2009, 2010 ali. Só que ela é um ótimo parâmetro, porque nós usamos como base, nas nossas experiências, o nosso dia a dia de edificações. Ok, aqui na nossa região a gente já tem um mercado um pouco melhor, mesmo assim encontramos um caminhão de problemas, mas a norma de desempenho ela veio porque a quantidade de problemas que surgiam nas obras, principalmente de, por exemplo, mais baixo padrão, estavam surgindo em coisas assim... O prédio inteiro, surreais. Então, pelo menos aquilo ali. Mesmo com ela, a gente ainda tem um caminhão de problema e usa ela como embasamento para isso. Então, ela é muito boa, porque uma coisa que uma vez eu ouvi um rapaz falou para mim assim, mas, por exemplo, o prédio que está na beira-mar, ele tem uma vida útil diferente do prédio que está no campo. Sim. E aí a norma fala 1 ano para os dois? Sim, porque ela está falando de desempenho mínimo. Por que eu tenho que fazer se esse aqui é diferente daquele, Se no campo você tem 1 ano, mas você não tem a maresia, então você utiliza um material que às vezes não tão tecnológico para aguentar 1 ano naquele local. Mas quando a gente vem aqui para beira-mar, o material que você utiliza tem que ser um material especial, tem que ser um material específico para aguentar pelo menos aquele requisito mínimo. Então, essa norma de desempenho ela é uma ótima base. Nós temos outra norma, e aí que eu acho extremamente importante, todo síndico saber, que, se eu não me engano é 16280, que é a de reformas, porque... Que aí entra num parâmetro que aí eu quero te fazer uma pergunta. Até eu estava anotando ela aqui agora, porque se tu não falasse eu ia perguntar. A gente falou na 15575, na 5674, a 16280 é a de reformas. Isso, porque assim... o pessoal às vezes preza muito, Luan, a norma
de tempo, de manutenção. E esquece que, principalmente quando vai executar uma obra, uma alteração, uma manutenção, o síndico tem que se espelhar na 16280. Por quê? Porque toda a tratativa dessa responsabilidade, vamos supor, eu estou com um empreendimento que eu estou fazendo manutenção, veio da construtora. Prédio novo, vou fazer uma lavação de uma fachada. Show de bola. Tem pontos que eu preciso, dentro da norma, me adequar para fazer a verificação, mas o meu manual do proprietário não diz. Mas se eu abrir um saque de qualquer patologia e eu tiver feito a manutenção do que está na norma, automaticamente eu estou respaldado. Sim. Chamo o engenheiro para fazer uma perícia, uma tratativa, eu tenho a comprovação da execução, da manutenção de acordo, como diz a norma. O problema é que as pessoas hoje, quando vão fazer, eu vou usar a manutenção de fachada, vou lavar e pintar a fachada. Eles chamam as empresas, eu quero lavar e pintar esse prédio. Eu vou pegar um síndico aqui sem conhecimento, tá? Preciso lavar e pintar o prédio, porque lá no manual do síndico diz que eu estou com 2 anos, eu tenho que lavar e pintar o prédio. Eu não sei nada, vamos dizer assim, porque a Joyce hoje é chata, hoje pintou, quase morre comigo. Mas eu não sei nada, beleza. Aí eu vou lá e faço. Eu chamo a empresa X, ela me dá um orçamento de R$300 mil. E ele faz aquele escopo tudo bonitinho, passo a passo que ele vai fazer. Aí eu chamo a empresa Y, 180. Aí eu chamo a outra empresa, 90 mil. Eu chamo a outra empresa, 400 e poucos mil. Aí dá aquela diferença, os moradores vão lá e votam no 80. Sim. Vira licitação, esse é o maior problema. Entendeu? Aí o que acontece? Todos é o mesmo serviço? Veio todos aqui, eu disse que era para lavar o prédio e pintar. Então vamos fazer com o fulano de tal. Ou vamos fazer com aquele que já está com a tinta incluso. Que é uma coisa de louco. Que aí o cara vai lá, coloca possíveis marcas, né? E essa, fulana e ciclana, que eu não vou falar o nome de marca aqui, que eu não quero apanhar depois das empresas. Fulana, e vai lá e faz. Às vezes usa uma tinta que não é homologada, às vezes uma tinta que era para ser dado 3 demãos e uma diluição de tanto, o cara vai lá e coloca meio água, né? Faz um fachado com balde, com uma lata de 18 litros, ele pinta um pano todo. Para que ele vai gastar aí 100 mil de tinta se ele pode fazer bem menos, né? Se ele pode gastar metade do valor e o restante fica para ele, porque ele cobrou mais barato a mão de obra. Então, isso é muito importante que o síndico analise. E dentro da 16280 a gente encontra muita situação referente a esse tipo de manutenção, né? A gente brinca que é engenharia de custo. Por exemplo, quando eu tenho mais de uma empresa que estão orçando a mesma coisa, se a diferença de preço for muito grande, ou alguém não está sabendo me orçar, ou eu vou pagar aditivo depois. Sim, entendeu? Ou eu vou pagar, aí quando eu for reclamar... É isso aí. Né? Mas não estava no... Isso aqui não estava no escopo, né? Acontece. Ou alguém reclama, mas aqui ficou assim. Não, mas isso aí não foi contratado para fazer. Aí tu vai lá olhar o contrato, lento. Tu vai lá olhar, a empresa já tem 3, 4 obras que nem terminou na cidade. Então, o que eu sempre falo? Eu Joyce, tá? Eu tenho um escopo. Então, a gente pega e faz o escopo de tudo que tem que ser. Primeiro você analisa as patologias, faz o escopo. O que a gente fez agora com um prédio, que até foi o Luan que fez. Laudo, tá aqui o laudo. Então tá, vamos lá, eu vou fazer a manutenção da fachada. Eu preciso isso. Beleza? Todos eles no mesmo escopo. Quando vai orçar, não é mandar e orçar. Eu vou lá, tem isso aqui, junta de dilatação e permeabilização, eu vou querer 3 demandas, a 3 demãos, a tinta vai ser o que eu vou falar que vai ser, o impermeabilizante vai ser o que eu tô dizendo que vai ser. Joyce, mas eu não tenho esse conhecimento. Então, você contrata empresas específicas para lhe darem essa assessoria. Mas a engenharia também acompanha a manutenção de fachada, lavação e pintura? Sim. Vão laudar, vão estar ali com um drone fazendo inspeção, vão catalogar, se preciso for descer de cadeirinha para acompanhar qualquer patologia que tenha na fachada, eles vão acompanhar também. Você precisa estar respaldado para depois, lá na frente, você não se incomodar. Exatamente. Que é a maioria dos problemas que a gente vê. Assim, a gente conversa, por exemplo, até nas palestras eu costumo colocar um slide sobre essa questão de custos e eu brinco com as pessoas que eu vou vender para vocês um Uno hoje. Aí eu apresento, por exemplo, uma Lamborghini e um Uno. E eu vou discorrendo item, os dois são veículos? Sim. Os dois te levam de um lugar para o outro? Sim. Os dois têm tecnologia?
dadas as proporções, sim. Então, são alguns itens que os dois têm em comum. Mas por que a diferença de preço é tão grande entre Lamborghini e Uno? Porque eu mostrei para você só o que eu queria que você soubesse. No carro, a gente sabe que essa diferença é grande, mas e no condomínio? Então, por que essa diferença de preço entre as empresas são tão grande? Então, a gente precisa entender. Pesquisar, ir atrás, pedir, ligar, falar, tem alguma coisa estranha aqui. Sabe que um prestador de serviço que apareceu no meu condomínio para fazer um orçamento, sem eu solicitar. Porque alguém indicou. Tá. Né? Aí ele chega lá pro meu zelador e diz assim, tu até conhece o zelador lá. Ele diz assim, não, porque a tinta é minha, eu tô homologando ainda. Tá. Aí o meu zelador olhou e disse assim, sério? Eu trabalhei 20 anos com compras. Tu tá homologando a tua tinta ainda e tu tá dizendo que é melhor do que tintas que estão aí há anos no mercado, mais de 20 anos no mercado. Aí o zelador já tinha visto um empreendimento que essa empresa estava pintando, ele disse assim, é por isso que tá lá o prédio, tá naquela situação que tá, né? Nem terminaram de pintar e já tá todo mofado. Então, tu vê a capacidade das pessoas em só verem custos. Ainda que o teu zelador é desenrolado, né? Porque ele veio a informação, ele captou ali que tinha alguma coisa estranha, porque ele sabe que não tem mágica. A primeira coisa ele me ligou perguntando se eu tinha solicitado. Eu disse, não, pergunta quem indicou, por que tá aí, o que tá acontecendo. Não tem milagre, entendeu? O cara descobriu um material lá e ele consegue resolver tudo. Desconfia. Pode ser que seja verdade. Pode ser que ele tenha melhor, porque, vamos lá, tintas grandes do mercado começaram de algum lugar. Pode ser que esse cara seja excepcional o material dele. Ótimo. Beleza. Vamos entender. Não vamos comprar um milagre. Sim. Assim, entendeu? Beleza. Fazer teste. Você pode ser a melhor tinta que está surgindo agora. Daqui 90 anos você vai ganhar todos os prêmios que todos ganham. Beleza, mas vamos entender esse teu material. Está homologado? Passou nos ensaios? A gente tem ensaio para todo tipo de material hoje, né? Então, fez os ensaios, deu certo, você tem os laudos, está tudo certinho, vamos fazer um teste? Vamos. Aí a gente vai para a conversa agora. Aqui, 30% do valor que você já tem contratado está aqui, meu material resolve. Não, então tem alguma coisa errada. Entendeu? Porque tudo é composição de custos. Sim. O custo de venda de um material é composição de custo. E às vezes também não adianta você pegar uma tinta de qualidade e a prestação de serviço não ser adequada. Diluição de material, não fazer o tratamento correto, a cloragem correta, ficar ali com um empelotamento de textura e o cara vir pintar por cima. Então, assim, são N situações, não só falando do material em si, mas são N situações, né, Luan, que acabam trazendo problemas depois que o síndico não vai ver na hora, ele não vai estar lá descendo de cadeirinha, então isso é muito importante que você entenda isso, mas que vão aparecer depois. Então, se você pega uma empresa que é conceituada, que tem um portfólio, que atende a vários síndicos, construtoras na região, automaticamente você tem mais segurança na execução desse serviço do que você contratar aquela empresa que você nunca ouviu falar na vida. Exatamente. Né? Ou até fala, mas assim, tu não vai procurar. Né? Porque tem empresas hoje no mercado, infelizmente, que prestam um péssimo serviço. E aí o síndico fica lá penando, como a gente tem síndicos que a gente também já prestou assessoria, que tiveram que contratar outra empresa para refazer o serviço da primeira, ficou bem mais caro, gastaram 2 vezes para o condomínio poder ficar, como se diz, aceitável. Porque era surreal a situação que ficou o condomínio. Então aí o síndico começa a apanhar e não tem culpa, era uma síndica moradora, ela não tinha culpa da situação, a administradora não soube aconselhá-la corretamente também, então ela passou por um processo bem delicado nisso e acabou se incomodando bastante. Então teve que repintar todo o prédio em menos de 2 anos, teve toda aquela... E quanto antes você entender que descarrilhou o trem, antes você tem que colocar, gente, deu ruim aqui, alguma coisa aconteceu, vamos botar esse trem de novo no eixo, porque nós também temos um problema e você como síndica com certeza vive... A gente atende vários condomínios, mas você está lá dentro, no dia a dia. O orgulho é uma coisa que mantém todo mundo. Eu errei, eu continuo sabendo que eu estou errado, eu continuo martelando no meu erro até que eu simplesmente me retire. Não, deu problema, a gente resolve. Agora é hora de resolver, porque senão as coisas vão onerando e vão ficando cada vez pior. E a pior coisa que tem, porque assim, às vezes você contrata, o prestador de serviço está fazendo serviço, está executando serviço. Eu já ouvi, cara, fico pé da vida quando o cara chega assim, o que tu entende disso? Eu sou há 20 anos mestre de obra, eu sou há 20 anos não sei o que, o cara veio teimar comigo de rejunte esses tempos atrás.
Eu disse, querido, eu posso não ser pedreira, não posso não ser mestre de obra, mas muito já rejuntei na minha vida, muito já cortei ponta de solado de Havaiana para rejuntar lá em casa. Eu sei muito bem o que é um rejunto bem feito. Exatamente. E aí a pessoa ficava, sabe assim? E eu dizer, o cara tinha rejuntado em cima da junta de dilatação e ele ainda temando comigo. E ele era o profissional de 20 anos e eu era a fê dele, que ele quis dizer que não entendia nada. Aí eu olhei para a cara dele, aí eu fui obrigada, era um prédio que estava ainda em garantia, então acionei a construtora e falei para o responsável de obras da construtora, o que é isso aqui? Ele é uma junta de dilatação. Me diz por que ela está com rejunte em cima, então? Aonde que tu aprendeu que a junta de dilatação é para estar rejuntada? Ele, não, mas não era para ter rejuntado aqui. Ah, que bom, então diz pro teu pedreiro, que ele é um profissional de mais de 20 anos de mercado, quem é que estava certo agora? A gente ouve muito esse, eu fiz assim a vida inteira. É? Cara, que bom, né? Fez a vida inteira errada. Pode ter feito a vida inteira errada, exatamente. Vamos entender o que está acontecendo, deixa eu te explicar. Isso é uma coisa que a gente gosta de fazer bastante. Eu gosto de explicar o conceito das coisas que a gente está fazendo. Por exemplo, por que eu não posso juntar uma junta de dilatação? Aí eu pego o profissional e falo, olha só, isso aqui é feito para se movimentar, o material depois que seca fica rígido, fica frágil. Então, quando isso se movimentar, vai trincar. Em menos de 6 meses, você vai ter que vir trocar. Então, deixa eu te explicar. Bota um PU, material que se... E a gente vai passo a passo explicando para ele, porque mesmo que ele tenha feito isso a vida inteira, quando dá problema, não é para ele que eles ligam. É para a construtora. Exatamente. Então, ele fala, não, eu fiz assim a vida inteira e deu certo. Não é que deu certo. Ninguém te chamou de novo para corrigir. É que quando der errado, não foi para você que ligaram. Entendeu? Mas tudo bem. E aí, às vezes, não está mais nem prestando serviço para a mesma já foi para a próxima. Muda. E assim, a gente, em obra, a gente gosta de ouvir todo mundo. Porque, às vezes, o rapaz dos 20 anos ali traz uma ideia que você nunca falou, opa, isso aqui eu nunca tinha pensado dessa maneira. E muita coisa a gente aprende o dia a dia é outra, quem está. Eu até quero mandar um abraço aqui em especial para o seu Silvio e para o Reginaldo. São parceiros que trabalham no segmento de manutenção. E eles são pessoas assim, sabe? Que a gente fala, que aí vem e explica, não, mas é assim, é assado. Existe uma troca de informação. Cara, isso é e tu pega, é bem melhor. pensa num homem para colocar piso top, é o seu Silvio. Piso assim, ó, aquela fuguinha assim, ele de 1 milímetro mesmo, sabe aquele 1 milímetro assim, bonitinho, que tu olha assim, cara, tem piso sobre piso que não acredito que tá perfeito. Aquela cunhazinha que se fala, né, no ângulo de 45 graus, assim, né? Isso, sabe aquela coisa que fecha perfeitinho assim? Coisa linda, né? Então, assim, é um serviço de qualidade. Então, a gente sabe quem é, e principalmente mulher que é chata dentro de casa, né? A gente sabe conhecer um serviço de qualidade, uma coisa bem feita, né? Aquela coisa que tu chega assim, mesmo que não é na tua casa, tu diz assim, isso aí eu queria fazer lá em casa, vai ficar top, entendeu? Me passa o contato desse cara. Me passa o contato que eu gostei. Então é isso, é igual uma boa pintura, é igual, né? Tudo que você faz, um marceneiro bom, o processo é o mesmo. A qualidade do seu serviço, ela vai refletir para outros condomínios, para outros síndicos, para outros moradores. Então é muito bom isso. Mas voltando à norma 16280, Luan, fala mais lá. Vamos lá. Eu vou usar como exemplo a cidade de Balneário Camboriú, que é onde a gente mais atua. E a cidade, ela exige, por exemplo, uma série de documentações para quem vai fazer a reforma. Então, você é obrigado a tirar um alvará de reforma. Se não tirar, existe aí questão de denúncia, embargo e, enfim, até você regularizar. Algumas dessa documentação está na norma. Porque a norma, o que ela te diz um passo a passo, tanto de cuidados quanto de documentação necessária para isso. Sim. Então, se você seguir aquilo ali, quem está executando, o dono da obra e o síndico, está todo mundo tranquilo. Porque daí ele leva em consideração local de distribuição de material, o que não pode fazer de intervenção, o que pode fazer, quais documentos são necessários. Por exemplo, plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Por onde que vai o teu entulho? Como é, né? Porque, beleza, eu coloquei na caçamba, mas que empresa que está levando isso? Já tem usina? Onde vai ser descartado? Onde vai ser descartado isso? Tem gesso, não tem gesso? Que tipo de material que você vai trabalhar, então? Manta asfáltica que não pode ir nos detritos comuns. E aí vai N situações. O MDF. Você coloca uma caçamba na rua para uma obra sua, você vira as costas, alguém vem e joga um móvel velho dentro. Parece que eles estão esperando alguém colocar uma caçamba na rua para jogar um móvel dentro. É um surreal, absurdo, é absurdo, surreal. Mas... Todo condomínio deveria ter um espaço dentro para a gente poder colocar, porque tu coloca ali, a caçamba tá vazia, daqui a pouco tu olha, a caçamba tá cheia. Até saco de lixo. Sim, tudo. O pessoal tudo. joga marmita. Saco de lixo, coisa. e aí depois tu tem que estar tirando, porque
pessoal não vai levar, tu pode ser multado, tem toda uma tratativa. Para você ter uma ideia, caçambas de entulho comum, se tiver um pedacinho de gesso, ela está contaminada. Ela para de ser caçamba de entulho comum. Ela se torna caçamba contaminada com gesso, enfim. Gesso, MDF, manta, essas coisas, tinta, são coisas que não podem estar no entulho comum. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração antes de fazer a reforma. E a norma, a 16280, ela ampara o síndico. O cara vai começar uma obra aqui no meu prédio. O que eu faço? Não sei. Beleza, então, se eu não sei, eu vou atrás de quem sabe. Pega a norma, tá lá. Precisa dessa documentação, a RT. Entendeu? Só quero quebrar uma parede. Eu preciso de uma RT? Pô, só uma parede? Como assim? Você está quebrando, entendeu? Não é... Você não está trocando uma torneira. Sabe o que aconteceu comigo esses tempos atrás? A moradora assim, eu vou... A gente tem um empreendimento que a parede da cozinha tinha autorização da construtora para remover. O resto é tudo bloco estrutural. A única parede que pode ser removida é entre sala e cozinha. Então, alguns moradores já pediram para ser retirado e outros não. E aí ela falou, eu estou removendo a parede com autorização da construtora. Quem vai ser o engenheiro responsável? Tá, mas a construtora... Não, beleza, mas quem vai ser o engenheiro responsável que vai acompanhar isso? Ah, tá. Ela passou, beleza, RT, tudo bonitinho. Daqui a pouco chega um caminhão com um monte de bloco estrutural. Mas um monte. Aí o porteiro assim, meu, dona Joyce, a senhora sabia que vai subir uma carga de tijolo? Ele assim, agora para cima do apartamento tal? Eu disse, não. Sim, tá aqui o caminhão, bateu foto. Eu disse, mas isso tudo vai subir para o apartamento? Não, é carga. A laje não vai suportar... existe uma pressão chamada, né, de peso e tudo, que é o MPA, e cada laje, quando é bloco estrutural, cada demanda ela vai subindo uma sequência de carga. Sim. Então, aqui embaixo ela vai aguentar uma carga maior, vai subindo, vai diminuindo a quantidade de MPA sobre cada laje assentada, porque não tem coluna, então ela se distribui o peso, As carga... As paredes são a estrutura por si. E ela distribui a carga através da laje. Então, quanto mais sobrecarga eu colocar, mais eu vou afetar essa estrutura. Imagina que o andar de baixo, em 10 andares, o primeiro suporta 9, o segundo suporta 8, e assim vai subindo, né? E aí eu peguei e disse, não vai subir. Mas eu vou fazer uma bancada. Eu disse, não, tu não vai fazer uma bancada, tu vai fazer quase um apartamento novo. Eu disse pra moça, não, moça, tu tá doida? Mas o meu engenheiro... Não, teu engenheiro tá fora da casinha. Eu fui ver o engenheiro, não é engenheiro. É engenheiro, mas é parente dela, nem viu o que ela ia fazer, ela só mandou, o cara só assinou. E aí... Ela assim, porque eu vou ter que devolver tudo isso aqui, eu já paguei. Cara, o problema é teu, essa carga não vai subir pro apartamento. Pronto. Não vai subir. 2 problemas muito comuns, tá? Quero uma banheira. Eu quero colocar uma banheira. Não tem nem... Eu recebi esse pedido faz uns 20 dias, tá? Eu disse, gente, eu mal caibo dentro do banheiro desse condomínio. Como é que tu vai botar uma banheira dentro? Imagina que a cada quilo de água a cada litro de água é 1 quilo. Aí você pega umas banheiras aí de 100, 150 litros, 200 litros, tem a carga da estrutura, os acabamentos que estão embaixo da banheira, a pessoa, motor, a água... aquecimento, tudo. Então, é uma sobrecarga, não que não dê para colocar, mas se não foi previsto, a gente está sobrecarregando aquele local. Então, o ideal é não... A gente sempre fala, ou você faz o recálculo... Tinha um conselheiro uma vez que me dizia, nós tínhamos que arrancar e colocar uma piscina lá naquela área externa de lazer. Eu disse, cara, não, porque lá em cima, tu não tem noção, não tem infraestrutura, não tem capacidade para isso. Como não? Nós temos uma área vazia, aberta, tá? Mas não foi projetada para isso. Por exemplo, então, eu fui essa semana passada no condomínio e o rapaz falou para mim, então, aquele salãozinho gourmet lá ninguém usa, PlayStation 3. A gente ia fazer uma academia. Falei, pô, peraí, mas, né, vocês têm o projeto, foi previsto, podia ser academia? Não, a gente só vai tirar. Só que assim, aí fui lá, abri a norma... Acho que é 6120, que é de cargas, eu falei, isso aqui é considerado salão de festa, isso aqui é uma academia, ou, por exemplo, biblioteca. Biblioteca é a coisa mais pesada que existe, porque, imagina, uma estante de livro, quanto pesa um livro, todos eles no mesmo local, no ponto fixo daquele... Então, esse tipo de troca de local não pode ser feito. Instalação de banheira, que eu uso o banheiro como exemplo, porque talvez ele seja o mais comum dentro que a gente dos apartamentos. tem. Porque todo mundo quer fazer. Eu quero colocar uma banheira aqui. Não é assim tão simples. Dá um para spa colocar? Na sacada. Quero colocar um furor aqui, ó. O spa na sacada é a coisa que mais eu escuto. Aí diz, cara, olha a carga que isso vai ter. Isso cheio de água. Daqui a pouco vem a sacada tudo. Isso aí, vai levando todo mundo. E aí ele vai te avisando, né? O prédio te avisa quando as coisas não estão corretas. Sim.
Então, talvez seja o principal ponto da norma da 16.280, cuidar com o que a pessoa vai fazer. Às vezes, por exemplo, eu já vi acontecer, a gente já foi contratado para revisar a documentação que a síndica recebeu, por exemplo. A pessoa quer fazer, esse aqui é o meu prédio, essa aqui é a reforma que eles querem fazer, e a gente vai e analisa. Então, ela não trocou o uso, não fez, pelo menos no projeto, não solicita nenhuma intervenção estrutural, não tem nenhuma sobrecarga nova, o piso que está sendo trocado por tal piso, está trocando isso por isso. Então, tudo bem, esse aqui, se ela seguir exatamente isso, ok. Mas ele tem que garantir que ela siga exatamente o que está naquele papel. Porque a documentação que está ali te resguarda na tranquilidade de que você está bem. Sim. Mas depois que o problema acontece, mesmo que você não tenha responsabilidade sobre, o problema já aconteceu. Até lá, então, existe dor de cabeça. Então, a documentação te garante para que as coisas estejam dentro do que foi combinado. Sim. Mas mesmo assim, o combinado tem que ser cumprido. Entendeu? Então, às vezes, acompanhar, dar uma fiscalizada, está tudo certo, precisando de alguma coisa... Entendeu? Tem que ficar de olho. Infelizmente tem que ficar de olho, porque a obra é linda no papel. É muito complicado. Porque aí, assim, e é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes o síndico precisa dessa assessoria. Tem um custo. E aí, o que os moradores dizem? Tá, mas quem tem que pagar isso é o condômino que está executando a obra. Mas o condomínio precisa ter o respaldo... Isso aí. Para poder fiscalizar. Então, é uma responsabilidade de condomínio. Então, automaticamente, o pessoal fica, mas nós todos vamos ter que pagar para esse fazer a obra dele? É que se esse fizer algum problema, nós todos vamos ter que pagar. Nós todos vamos sofrer. Então, entra muito nisso. Sim. E é interessante porque, às vezes, as pessoas esquecem da responsabilidade. Eu acho que isso é o principal. Responsabilidade coletiva. Quando você vai morar num condomínio, tudo que você faz na sua unidade pode afetar o coletivo. E aí, depois, eles não querem entender. Então, você fala... É muito simples. É como a gente sempre usa o carro, né? Então, tipo assim, se o carro é meu, Joyce, eu tenho um cuidado especial, beleza. Eu conheço o meu carro, eu sei as minhas demandas, show de bola. Mas aí, eu compro um carro com o Luan. Automaticamente, é 6 meses meu, 6 meses dele, vamos dizer assim. O cuidado que eu tenho não é o mesmo cuidado que o Luan tem. Se a gente comparar o apartamento, é a mesma coisa. Vocês dividem o mesmo bem, por mais que cada um tenha o seu individual, mas o uso de um afeta o outro. Totalmente. Né? Totalmente. Então, vai muito disso. E o síndico é aquela concessionária que tem que seguir as manutenções ali, porque senão perde a garantia automaticamente do empreendimento, que é um veículo maior, mas que tem todos os assentos, né? Todos os apartamentos, como se fosse um ônibus, e a manutenção específica de cada um também afeta nisso. Então, é muito complexo e, ao mesmo tempo, é gostoso de trabalhar. Eu gosto. Sim. Tem gente que... Sabe que há um tempo atrás teve um síndico que disse pra mim, tu é doida, porque eu já vi que tu pega prédio, se tem demanda para fazer, tu quer fazer... Cara, pra que eu tô na profissão, então, se não é para executar? Se não é para fazer... Eu tô com um prédio grande que falta água todo final de semana. Ela vai a Joyce, escava, tu conhece o prédio, né? Escava o prédio todo para botar água para dentro do condomínio. O quê? Escavamos o prédio todo. Fizemos toda a tubulação como deveria ter sido feita lá no início, com uma entrada suficiente, com a rede suficiente. Precisou pedir 2 medidores, a gente pediu 2 medidores, empreendimento grande. Mas tu tens água entrando dentro do condomínio e tu não tá sofrendo com falta d'água. Pô, mas é um prédio novo, eu vou ficar todo domingo, todo dia da semana comprando caminhão-pipa, esperando para resolver, sei lá, daqui a 10, 15 anos? Não, então, eu tô com um prédio cheio de patologias, como até, né, a gente vai fazer um laudo em um que eu assumi há pouco tempo, que eles pintaram não faz muito tempo, não adiantou de nada, porque a pintura foi igual à cara de quem fez, né? Fissuras, não foi passado PU nas juntas, não foi passado nada nas janelas, não foi vedado nada. Os parafusos das telas dos apartamentos, não tinha vedação nenhuma, tá lá cheio de infiltração para os apartamentos, cheio de mofo, prumada rompendo constantemente. Ainda essa semana até a gente estava com vazamento de um apartamento para o outro, para te entender. A construtora na época, acho que passou a maquita e cortou o cano. Sabe? Deu aquele talinho no cano e ficou. Com o tempo, né? Vai e vem. Aí o que acontece? Acho que, de certo, obstruiu um pouquinho ali. A água estava com uma dificuldade para ir na prumada geral. Cara, começou a alagar tudo o apartamento. Alagar. E nós dali que dali, olha a água. E coisa, e faz isso, faz aquilo. E o apartamento de cima com o rejunte molhado. E estava sem rejunte. Ele refez o rejunte. Ele, na realidade, arrancou o piso. O morador
fez a impermeabilização, colocou piso novo e nada de parar. Ele instalou a pia dele de novo, voltou a vazar. Fomos descobrir, era o cano. Que a construtora, quando foi fazer, disse, passou uma maquita lá e cerrou o cano. Deixa lá. E aí, como é que fica? Lagando tudo o apartamento de baixo, fica aquela coisa toda. Por isso que eu a digo construtora não é um empreiteiro. E aí, acaba danificando o apartamento, tu tem que estar abrindo sinistro, porque é aprumada, está escondido, tu tem que estar quebrando parede de morador, verifica se parou. Parou, agora a gente vai para a segunda fase, reparar o dano que foi causado nas paredes, corrigir tudo. Então, é difícil e às vezes o síndico precisa vir por escopos, eliminando etapas e o morador não entende. Aí a moradora ficou braba, disse para mim, eu vou procurar os meus direitos. Procura. Porque eu vou na Defesa Civil. Vai! Só que eu preciso seguir as eliminatórias, eu não posso sair cortando. Tem que cortar a laje. Laje não se corta. Não passa cano na laje. Ah, mas está vazando na minha luminária, mas não passa cano ali. Não tem nada ali. Entendeu? Então eu não posso. Lugar, ela está vindo de outro ponto. Então eu preciso eliminar as patologias que tem, que não foi só uma, tá? Nessa aprumada foram 3. Era registro que totalmente já corroído, e aí não funcionava mais, vazando, fissurou, cano, e aí depois o último esse. Então, assim. São vários problemas que a gente descobriu para resolver um vazamento que afetava algumas unidades. Então, tu vê o complexo que é, muitas das vezes, a estrutura interna. É um e a gente não tem plantas, né? a gente não tem todos esses no prédio mais antigo. Então, automaticamente, a gente sofre mais. E aí, a gente tem que se basear na norma. Não tem como ser diferente. Exatamente. E esse trabalho investigativo, que é o que eu brinco que é Sherlock Holmes. Tem que ser, entendeu? Tem que ir, beleza. Pinga todo dia, sim. Quando chove, quando faz sol, sim. 24 horas, sim. Então não é... E aí você vai para eliminação. E aí a pessoa, aí você vai, para. Aí tipo assim, parou no apartamento 1, 2, 3, mas e a outra pessoa não te fala mais nada. Aí tu vai acompanhando, vamos acompanhando, pessoal. Se chover alguma coisa, se molhar alguma coisa, vocês me falam. Aí daqui a pouco volta a molhar. Opa. Mas aí a pessoa não falou, Joyce, começou de novo. Não, já vem metralhando você como se você fosse o culpado. Por que não resolveram nada? Opa, não, peraí, resolveu. Parou lá no apartamento X, parou no apartamento Y. A gente está resolvendo por etapas. Sim. Vamos lá. Vamos resolver. Vamos lá, então. Vamos contratar. E aí, não é isso, né? Que tu aí depende, às vezes, de 1, de 2, de 3 apartamentos. Aí o teu horário não é o mesmo horário que o meu horário não é o mesmo horário que o do Emerson. Aí quando tu vê, tu vai ficando num contexto que tu depende dos outros para estar entrando. E aí tu precisa aqui, mas o outro tá trabalhando, não consegue te auxiliar. Ó, o cafezinho chegando aí. Muito obrigado. E aí não consegue te auxiliar. Quando tu vê, tu já tá num patamar que tu acaba querendo ou não... Obrigado, Almir. Obrigado. Tu acaba, querendo ou não, fazendo bem... Pode ser, Luan, fica à vontade. Tendo bem mais problemas para resolver, né? Do que automaticamente você pegar e você pudesse resolver se fosse em uma unidade só. Eu participei de uma GE, né? Extraordinária esse fim de semana. E... para explicar para os moradores exatamente quando era problema com água. Você quer pegar isso aqui para você? Não, pode pegar, fica à vontade. Para explicar para os moradores exatamente essa questão de problema com água. Porque assim, água, ela não respeita ninguém. Ela não respeita a gravidade, ela não respeita a tubulação. Se ela encontra um caminho no qual ela pode ir, ela vai. Ela dá um jeito de entrar e vai. E aí, às vezes, você tem um vazamento que está longe do ponto onde ele apareceu. Isso. E até você descobrir por que ele está acontecendo, vai um tempo brigando com ele. Tu começa subindo, tu vai num, tu vai no outro, vai num, vai no outro. Quando tu vê... E aí, a minha sugestão para o condomínio nesse ponto em específico... Sugestão não, eu apresentei para eles as possibilidades. Falei, existe o mais invasivo e o pior. E existe o menos invasivo e o menos barulhento, menos oneroso, tudo. Os dois vão funcionar. Só que esse aqui é processo eliminativo. Então, a gente vai do menos preocupante até o mais preocupante, sabendo se existe uma possibilidade aqui no que não é o sistema como um todo problemático, ou, gente, esquece as possibilidades e refaz tudo do zero. Essa é uma decisão que o condomínio tem que tomar. Porque, às vezes, o condomínio fala assim, não, a gente já está... O condomínio tem 13 anos, ele tem problema de infiltração por causa da manta de impermeabilização, a estanqueidade, por norma, são 5 anos. Sim. E assim, já tem 13 anos, já passou tem locais que duram muito mais tempo, tem locais que duram menos tempo, mas com 13 anos é meio normal, assim, até às vezes acontecer. Até porque a validade é 10, né? Depende do tipo de sistema, mas sim, 10 anos a gente aceita isso, entendeu? E mesmo que a estanqueidade é 5,
A manta... Ela tem que ir pelo menos 5. A manta o 10, material é isso. O material 10, só que vai depender muito de como esse contrapiso foi assentado, a maneira que, o tipo do sistema que foi realizado, por exemplo, manta de impermeabilização, a gente tem a questão de maçarico, ou ele é feito a quente, que a gente chama, que é o derretimento do piche, né? Então, o que eu apresentei para eles foi, gente, vocês podem ir do menos por mais, porque existem várias possibilidades de água estar vindo. Aí existem, obviamente, as investigações que a gente faz com traçador químico, com corante, para tentar identificar o local, ou ignora as possibilidades e faz o sistema todo como um todo do zero. Aí é demolição, é arrebentar e fazer do zero. Esse resolve no momento em que a gente fizer, é imediato, mais oneroso, leva mais tempo, mais chato, vai incomodar vocês, mas vai resolver. E esse aqui, vocês vão um por um, a gente vai eliminando possibilidades. O que vocês acham? É uma decisão do condomínio. Se eles vão trazendo as dúvidas e a gente vai debatendo. Então, essa conversa a gente gosta de fazer. Gente, eu vou explicar para vocês todas as possibilidades, porque para mim independe o caminho que vocês forem, a gente vai auxiliar vocês em qualquer um deles. E só que essa é uma decisão que vocês têm que tomar. A gente vai fazer um chamado de capital e vai fazer do zero. Ótimo, vamos lá, vamos derrubar tudo, vamos indo ponto a ponto, vamos resolvendo. Ou primeiro troca o registro, parou de vazar, fechou, já pensou se o problema no registro, a gente arrebenta tudo. Mas aí cada um desses a gente tem um método de investigar, um método de procurar, algum ensaio que a gente pode fazer. Tempo, exatamente. Dependendo da situação, quer ver se for obra de piscina. Não, aí esquece. O povo não quer saber, eles querem funcionando pro verão. Exatamente. Eu tô com uma obra assim que eu tive que parar ela totalmente. O vazamento é por baixo, é fissura na piscina, é tudo. Então, assim, aí a gente vai vendo que o condomínio do lado teve o mesmo problema, é a mesma construtora, então a gente já sabe que a patologia de lá se repetiu aqui. Então, automaticamente, é o que a gente tá fazendo, é do zero. Fazer projeto refaz, e refazer do zero. Porque se eu for mexer, quebra aqui, quebra ali, trocar a piscina que é de fibra por outra de fibra, fazer tudo, para continuar o mesmo problema, eu vou gastar bem mais do que se eu fizer uma piscina nova. Então, aí eu começo nesse parâmetro. Esse levantamento também é importante fazer. Porque daí você apresenta... Porque, assim, tem gente no condomínio que não vai querer, que independente da coisa que você falar, vai sempre estar contra, né? Mas quem tá realmente disposto a arrumar e resolver, quando você apresenta os fatos, fala, gente, esse aqui é o problema, essas são as soluções, cada solução tem um custo, cada solução tem uma maneira de fazer, uma vai incomodar a gente mais que a outra, essa aqui, então, essa apresentação de informação eu acho que seja o principal ponto, porque daí a pessoa consegue pensar, consegue refletir, consegue se convencer ou não, às vezes ela tem uma ideia melhor, traz a ideia melhor e a gente vai debatendo e vai resolvendo todo mundo junto. Mas é difícil. É muito difícil, é ser humano. E não é isso, difícil, né, Luan? Que assim, às vezes a ideia de um morador, ela não pode ser adaptada ao condomínio. Porque existe uma responsabilidade civil e criminal. Sim. Vamos lá, é igual eu estava conversando essa semana retrasada com uma moradora e explicando para ela sobre essa mesma piscina. E eu falando para ela, eu vou ter que escavar de qualquer jeito, porque a tubulação está toda estourada por baixo. Vou ter que tirar essa fibra, vou ter que tirar esse piso. Se eu for fazer... A construtora não fez a infraestrutura embaixo, ela botou direto no solo. Então, tu sabe que o solo vai assentando, vai descendo. Se movimenta. Vai se movimentar, ela vai se rachar toda. Eu vou ter que fazer a infraestrutura igual. Para mim, colocar uma piscina do mesmo tamanho, automaticamente, eu vou gastar numa obra dessa e refazer 100 mil. Então, eu gasto 150 e faço uma piscina maior, nova, com uma infraestrutura que eu não vou me incomodar durante um bom tempo, tendo todo um projeto, que o condomínio vai ter o projeto... Faço a adequação da tubulação por um local que eu possa ter uma fácil manutenção. Sim, já faz prevendo, porque eu não sei aonde eu vou passar, onde passa o cano lá hoje. Então eu faço com toda a infraestrutura adequada para isso. O nosso problema é espaço. A piscina é para um condomínio grande e não cabe a metade dos moradores. Já aumenta o espaço, já faz a infraestrutura melhor. Resolvo o problema, resolvo a patologia. E eu tenho uma vida útil dessa área. E garante a manutenção, né? E aí eu tenho toda a infraestrutura, vou saber onde está passando cada cano, vou ter todas as fotos catalogadas. Fica na memória do condomínio, arquivado. Automaticamente o condomínio tem todo esse histórico. Então é bem diferente de eu simplesmente chegar e não sei aonde eu vou sair quebrando tudo. Vou ter que trocar as piscinas de qualquer jeito, que estão todas fissuradas. O prédio tem 11 anos. Então, automaticamente, né? Aí fui perguntar pro pessoal, a piscina de fibra, Joyce, 10 anos é o top. Dali pra frente, tudo é. Eu disse, poxa, eu fiquei pensando, 10 anos, já pensou, e daqui 10 anos dá outro problema. Vão dizer, pô, Joyce, tu fez a piscina lá atrás, 10 anos.
Por que tu já não pensou? Né? Então, tu começa a botar na balança todos esses custos. A gente põe na conta essa questão dos 10 anos, mas, por exemplo, nós já vimos telhado durar 13 e já vimos telhado durar 30. Sim. Entendeu? As variáveis são gigantescas, mas esse teu ponto de vista é sensacional. Gente, o que a gente está fazendo não é manutenção, é uma melhoria. E aí, às vezes, vai resolver um problema, mas a diferença de custo... Você arranca ele, você tira o problema. Só que tu vai ter uma vida útil totalmente diferente. Essa estrutura aqui, se eu mesmo colocando nova, ela vai... O que me dá de garantia é 10. Passou dali é lucro. Essa aqui o que me dá de garantia é 30. Opa! Sim. Né? Aí tu vai trabalhar com concreto, piscina, tu vai trabalhar com concreto, tu vai colocar um aditivo nesse concreto para execução, tu garante uma impermeabilização a mais, fora manta, fora cerâmica, tudo. Então, automaticamente, tu vai trazendo mais segurança para essa infraestrutura, porque tu tá acompanhando essa obra. Matar mosca com canhão, a gente fala. É garantir que... Essa é nova, essa imagina, eu não sabia. você enche a piscina, aí você fez todo esse trabalho para... Cara, aí daqui a pouco ficou um cano lá de retorno que tu não viu e tu tem que voltar se preocupar com o peso do palito. Né? São esses jargões que a gente usa aqui. Matar mosca com canhão é assim. Qual que é o maior problema que eu posso ter aqui? O meu problema é a minha piscina vazar. Beleza. Quanto de custo eu tenho em relação ao problema que pode surgir com o custo que eu tenho agora? Puta, é 1 para 10. Então, cara, coloca isso aí, vamos garantir, entendeu? Isso é garantia. Sim. Claro que tudo foi executado da maneira correta, do jeito certo, mas a gente sabe como é que é o dia a dia, entendeu? A gente sabe como é que é a obra. No livro é mais bonito. No panfleto, desenhado. No panfleto tá todo mundo limpo. Entendeu? Obra flyer de construtora é maravilhoso. Agora você, né, ou de projeto que você esteja fazendo. Agora a execução, ela é totalmente diferente. Totalmente diferente. Gente, e assim, na vida do condomínio é isso. A gente precisa, dentro do condomínio, além de a gente ter as manutenções, ter as normas que nos auxiliam, a gente tem parceiros também que auxiliam nessas demandas. Então, nada melhor do que você ter empresas que realmente prestem serviço aí dentro do seu condomínio, que lhe deem essa assistência, que você, como síndico, possa estar apoiado, né? E eu quero falar um pouquinho aqui da FP, Empresa de Serviços Terceirizados. Zeladoria, limpeza, como está a demanda no seu condomínio? Você pode entrar em contato com o Fábio, com a Xanda, eles vão lhe dar ali o suporte que você precisa para as demandas do seu condomínio e você vai ver o quão legal é o diferencial que a empresa tem. Sabe aquela coisa de estar ali no tete-a-tete com você, de ouvir as suas dores e entender e ajudar em um condomínio? Isso você encontra lá na FP. Mandar um abraço aqui especial para o Fábio, para a Xanda, que sempre me atendem. Olha, é complicado. Aí até eu fui obrigada a rir, porque sábado ele me liga. Sábado foi meu aniversário. Aí ele vai lá e me liga e diz assim: Joyce, tô com um pipinão aqui, meu Deus, pra nós resolver. Eu disse, meu Deus, o que foi? Ele, nada, só liguei pra te dar os parabéns. Eu digo, seu abusado. Porque eu que sempre ligo, né? E tô com um presentão pra ti aqui. Tô com um pepino, preciso resolver. Aí ele que me pegou dessa vez, sabe? Me deu esse trote aí, né, Fábio? Retorno bom. E é muito legal isso. Eu acho que isso é gratificante também. A gente tem empresas que realmente, né, entendem a realidade do síndico. Vale ouro. E sabem o que o condomínio realmente precisa e somam, tá? É uma empresa muito diferente, eu super indico aí o serviço deles. Também falando em empresas, né, que apoiam muito o condomínio, eu quero falar aqui da cooperativa Sicredi. É isso mesmo, síndico, a gente tem um podcast especial aqui falando sobre cooperativa, o maior parceiro do condomínio. Parem de pagar taxas desnecessárias. Entrem para a cooperativa. Se o seu condomínio ainda não está na cooperativa, você está perdendo dinheiro. Às vezes a gente se preocupa com o orçamento, com isso, com aquilo outro, e esquece do principal. Tem uma cooperativa pertinho de você, especialista em condomínio, com taxas específicas para se você precisar fazer uma manutenção de fachada, como a gente estava falando agora. Taxa ali, a gerente Paulinha falou, 166, uma análise de crédito do seu condomínio, com ata aprovada, tudo muito bonitinho, tudo muito organizado. Tem o Sicredi, ele tem um setor especialista com gerente próprio para você. Então você vai estar falando com as mesmas pessoas sempre. Sabe aquela coisa de atendimento selecionado? Sim. Sem contar que você vai lá na cooperativa, né? Você acaba ficando amigo de todo mundo. E agora no verão, não esqueçam do picolé de milho que eu digo para eles. A Paulinha ficou de me avisar que eu vou lá chupar meu picolé de milho. É muito bom porque você acaba, querendo ou não, tendo esse contato com a agência, é uma coisa diferente, né? Uma coisa que você cria vínculo, e o condomínio é muito isso. O síndico precisa isso. Então, nada melhor do que ter a gestão financeira do seu condomínio na palma da sua mão com uma cooperativa Sicredi. É muito bom.
falando em cooperativa, a gente fala também da importância de você estar com o seu seguro em dia. E nisso, eu indico aqui para você a SWF Seguros. É isso mesmo. Você já parou para analisar? Obra, a gente está falando em obra. Hoje a gente estava fazendo lá um seguro de uma obra que a gente está iniciando agora. Uma obra de terraço, onde vai haver permeabilização, onde eu falei para os moradores na quinta-feira passada, eu me preocupo muito com os apartamentos embaixo. Então, a gente está com o engenheiro que está acompanhando lá, analisando para ver se a gente vai mexer, se vai dar problema de carga, se vai mexer, vai tirar o contrapiso, não vai analisar, para a gente poder trazer isso muito bem seguro para os moradores, e a gente já fez o seguro da nossa obra. Então, você também não pode ficar de fora, além do seguro condominial, o seguro do seu apartamento para você condômino, né? Às vezes você se incomoda com uma torneira mal instalada, alaga o apartamento de baixo, traz o transtorno para o vizinho, você vai lá, aciona o seu seguro vai lá, resolve tudo, você não se incomoda com nada. É muito importante você ter o seguro da sua unidade. Eu pago seguro para não me incomodar. Eu pago seguro para não usar também. Mas se eu precisar usar, eu tô garantido, né, Luan? Com certeza, é igual o carro. com certeza. A gente paga o seguro do carro para não usar. Mas se a gente precisar, tá ali, né? Bateu um carro de alguém, depois que você vai ver o preju que é. E hoje em dia, qualquer carrinho já é 100 mil reais, né? Então, dói no bolso. E aí, às vezes, pega aquele momento que você tá despreparado, desprevenido, você se incomoda com isso. Então, pense bem, porque assim, vale muito a pena você ter o seu seguro em dia, tanto da sua unidade, como da sua obra que estiver acontecendo, como também do condomínio. Entre em contato com a Aline e o João, eles vão lhe dar um atendimento ali especial. SWF é do Grupo ODF, então fica aí para você, só entrar em contato com o pessoal ali, você vai estar com o seu seguro em dia. Tudo dentro do condomínio é isso, né? A gente tem, eu brinco com as meninas lá no escritório, sempre falo assim, meu Deus, a gente é um braço, dependendo de outro, para depender de outro, para a gente conseguir executar um bom serviço. Não tem como ser diferente. Condomínio é isso. Aí, às vezes, as pessoas acham que o síndico, volta a dizer, fica só cuidando do xixi do cachorro. Olha a quantidade de responsabilidade que a gente está falando. A gente só está em normas ainda. Só em normas. Olha a quantidade de responsabilidade que a gente está trazendo, que o síndico tem, né? Lá dentro do seu condomínio para essa execução. Imagina que a gente brinca que o síndico bom é o que troca a lâmpada barata. Ah, sim. Aí o prédio está caindo, mas a lâmpada conseguiu uma promoçãozinha de LED aqui. Sabe que tem um condomínio... Hoje eu estava rindo disso, porque só tem um condomínio que a gente saiu há um tempo atrás, e aí a gente tem contato com muitos moradores, né? E aí um morador dizendo assim, Joyce, hoje eu fui obrigada a rir. O quê? Tava uma briga no grupo do condomínio, porque mudou a gestão e aí a síndica não tá fazendo não sei o que lá, falando. Aí voltou, não, mas quando a Joyce saiu, a gente mudou lá a luz da garagem. Olha o ponto que a pessoa chegou. E agora nós vamos economizar R$166. Eu disse, então a gestão toda está se baseada nos R$166 da luz da garagem, que agora fica um breu, porque ele tirou, que ficava a noite toda iluminada, para colocar o sensor só de presença, só quando alguém passar por ali. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a gestão se baseou nisso. Todas as manutenções, todas as tratativas, tudo que a gente fez de bom para o condomínio não valeu de nada. Era só a lâmpada da garagem que incomodava, entendeu? Então, assim, é bem isso. As pessoas têm que entender o contexto no geral para entender realmente a responsabilidade de uma gestão operacional de um síndico. Porque não é só o administrativo, financeiro, gerir conflitos, mas tem toda a parte operacional de manutenção. E para o morador, além do financeiro, o mais importante é a parte operacional de manutenções, porque isso é o que vai resguardar o seu patrimônio. Lógico, a valorização e tudo mais, mas não adianta valorizar maquiando. Tem muito síndico hoje, né, que faz aquela maquiagem, as patologias vão ficando para trás. Teve um morador outro tempo atrás que ele disse para mim assim, não, a cada 2, 3 anos o meu síndico está pintando lá o condomínio. Eu disse, nossa, que bom! Mas é tratado? Vocês fizeram um mapeamento de fachada? Como é que funciona? Não, ele só lava e pinto. Eu nunca vi. O que tu diz? Fachada, tratamento é aqueles negocinho de risco lá, que às vezes eu passo no centro e vejo um X, isso, aquilo outro, um mapeamento assim. Eu disse, é esse mesmo. Não, acho que nunca foi feito isso lá. Então, olha a questão da manutenção sendo feita, por mais que está sendo feita, tem que ter uma validação. Então, é bem complicado. Por isso que a maioria não gosta de fazer obra. Né, Lu? Exatamente. Por isso que a maioria dos síndicos não gosta de fazer obra. O dia a dia da obra é complicado.
É estressante. E pra gente, síndico, é pior, tá? Sim. Porque assim, vocês são para-choque, né? Falasse claro tudo. É o para-choque. É aquela assim, é aqui. Bateu aqui. Não... Choveu, o cara não foi trabalhar porque choveu, não quer saber porque choveu. E daí, Joyce, por que o pessoal não tá trabalhando? Não sei o quê. Por que isso? Tudo aqui. Eu morava num prédio que o síndico era morador. E eles batiam na porta dele porque o controle do ar-condicionado tinha parado de funcionar. Nesse nível, assim, ó, juro pra você. Tudo. Não sei quem bateu no meu carro. Então. Sorte deles. Então, nesse nível, sabe? Vamos lá, eu sou o gestor do prédio, não sou... Mas vocês acabam sendo psicólogo. Sim. Né? Tem que gerir o conflito. O que a gente pode ajudar, eu sempre digo pros moradores, o que a gente pode ajudar, a gente vai ajudar. Igual a intermediação de vazamento entre 2 unidades. Ou bateu no carro do outro, a gente entra, olha... mas... O carro tava não sei o quê. Não importa, você bateu, você abriu a porta, você não viu. Então tá aqui o telefone do fulano, entre em contato. Eu tô passando o seu telefone pra ele e o dele pra você se... Até porque você já sabe que se você não fizer isso, vai chegar em você de qualquer jeito. Sim, entrarem em contato, vocês se auxiliam e resolvam entre vocês. Aí eu não vou pagar nada, aí vai pra uma outra esfera, o problema é de vocês. A minha parte aqui é só intermediar a situação. A gente faz muito isso, mas nem todo mundo entende. Mas também, porque não sei o quê, porque a construtora botou a coluna ali que não devia ser ali. Cara... Tava aí quando tu chegou. Estaciona direito, que não tem problema, entendeu? Volta. Esse dia eu brinquei com uma amiga minha, eu disse assim, volta pra autoescola, aprende a estacionar o carro, depois tu coloca ele na garagem. E assume a responsabilidade. Errei, gente, aí ela verdade. Eu disse, não. Cara, é igual eu, assim, ó, se eu tentar colocar o meu carro, a caminhoneta hoje... de frente, na minha vaga, eu dificilmente vou conseguir. Por quê? Porque há uma dificuldade. Eu tenho uma coluna de ferro aqui do lado e eu tenho um veículo do outro lado. E o meu campo de manobra é pequeno. Sim. Eu vou, coloco de ré, de boa, entro, não me incomodo, não pego a coluna, não pego o carro da vizinha, show de bola. Isso. Mas tem gente que aí tenta colocar de frente porque não sabe estacionar de ré. É que hoje o teu carro vai sozinho porque você já pegou o jeito, mas as primeiras vezes... sim, tu manobra 500 vezes. Quer ver? Aí o meu vizinho... Aqui eu tenho aí ele tem uma caminhoneta grande, então o outro também, o carro é grande, então tipo assim, automaticamente o meu campo de manobra se... Muito menor. O Valmir, beleza, de boa, o homem, né, tem essa facilidade com, né? Mas eu, cara, vou de boa, estaciono, manobra. Agora, se eu tentar de frente, eu não consigo. Não vai conseguir. Não consigo, Acontece bastante. Prédios antigos, assim... Vaga de garagem na tristeza. Tem um condomínio nosso que eu não sei como é que a moradora consegue estacionar o carro dela lá. Fosse minha mãe que morasse naquele prédio, ela ia deixar o carro na rua porque ela não ia conseguir estacionar. Não ia conseguir, juro pra ti. A vaga é surreal. Pra pessoa conseguir estacionar ali é surreal. Mas a pessoa se adaptou e é lógico. Aí o que ela disse? Pegou jeito, comprou um carrinho pequeno. Isso. Entendeu? Comprou um carrinho pequeno porque ela sabia que se fosse maior, ela ia levar a coluna ou ia levar o lado de cá ou ia levar o lado de lá. Sempre ia levar alguma coisa. Porque não tem, é num canto. E ainda assim, de frente aqui, é parede. Entendi. Entendeu? Parede, e a vaga dela fica aqui. E aqui é a descida de rampa pra rua. Então, a vaga dela é um canto morto, que ela vem, se tiver alguém que ela vem de ré e coloca, ou senão ela tem que colocar de frente. Só que pra ela colocar de frente, ela tem que manobrar. Igual ônibus. Aí ela vai, pra chegar e conseguir Não, se tu entrar. tá com vontade no banheiro, tu suja o carro, pô. E vaga de prédio antigo, é isso aí. E não aqui tem, em Balneário né? E não tem espaço pra te deixar o carro ali e sair correndo. Tem mais essa. Não, exatamente. Às vezes não tem banheiro no térreo. Aí já não, e não tem também. nem lá na rua também pra te deixar o carro fora. Então é bem complicado. É bem difícil. Não, vaga de prédio antigo é complicado, a gente sabe. Vendo? Ó, é por isso que eu digo. E aí eu entro naquela questão assim, ó. Por isso que é bom esses espaços estarem sempre bem monitorados. Porque aí nas câmeras a gente pega cada situação. E falando em câmera, eu quero falar aqui da TEM de portaria. É isso mesmo. Todo o seu condomínio monitorado, com controle de acesso, com tudo que há de melhor em tecnologia e segurança para o seu condomínio. A gente vê cada vídeo cacetada, né? Esse dia eu vi uma do Valmir, meu marido. Ele tava lá com o pessoal mexendo na obra, daqui a pouco ele não viu o degrau. Eu digo, não, voltei. Voltei para ele, digo para ele, tá salvo aqui, entendeu? Então, assim, ó, é cada situação que a gente pega e nada melhor do que você ter todos os espaços monitorados. Isso é muito bom. Para você, síndico, é uma segurança a mais, é como a gente estava falando, é esse negócio do estacionar, a coluna que não era para estar ali, então às vezes é um carro que aparece amassado, é uma outra situação que acontece. É lógico que as câmeras de segurança elas não estão ali para monitorar o veículo do morador, e sim
elas acabam focando sempre na passagem, porque se o síndico for colocar câmera para resguardar todos os condôminos, né, todos os veículos, nós temos que colocar um monte de câmera e exonera em despesa, porque é mais DVR, é mais isso, é mais aquilo, e a gente acaba não tendo condições de fazer, porque não aprova na Assembleia. Exatamente. Né? Então, vale muito a pena você chamar aí o pessoal da Tende para o seu condomínio, na pessoa do Léo e toda a equipe, fazer uma análise do que você precisa para o seu condomínio. Né? Uma das coisas legais aí é o armário inteligente. Hoje você posta uma correspondência ali, o morador recebe no aplicativo dele, ele chega na frente do armário, abre a correspondência, o armário abre e entrega. A gente tem isso hoje em condomínios. É uma facilidade muito grande, principalmente porque a gente está numa era totalmente digital, que as pessoas fazem muita compra pela internet, né? Tudo. Eu sou uma, então não posso falar muito, porque, meu Deus do céu. Viciado em Amazon. Falar nisso, eu digo pra portaria aí, vai chegar lá do condomínio tal, ei, tá chegando tal coisa, as zeladorias. Meu Deus do céu. Não, na internet tá mais barato, meu filho. Vai pelo preço, o produto é o mesmo, então a gente faz muito isso, né? Então hoje tá todo mundo nessa esfera e você não pode ficar de fora. Então entre em contato com a portaria, peça a solução que realmente se adequa ao seu condomínio e lá você vai encontrar com certeza na Tende Portaria aquilo que tem de melhor para o seu condomínio e aquilo que cabe também no seu bolso, tanto a aquisição como a questão do comodato. Tem N maneiras de você ter um sistema de segurança instalado no seu condomínio de acordo com a sua necessidade, com a sua realidade. Falando nisso também, eu quero falar sobre manutenção de elevadores, Activity Elevadores. Você já parou para pensar o quão importante? A gente está falando sobre várias normas, a gente vai falar também depois sobre equipamentos que também têm a sua vida útil, que também têm a sua manutenção e como você, síndico, pode acompanhar. Ah, mas eu não sou engenheiro elétrico, como é que eu vou saber se a empresa que está prestando a manutenção aqui, né, Luan, no meu elevador, está fazendo correto? Existem empresas hoje que elas fornecem para você o relatório. Então, cada chamado que você abre, num chamado convencional, ele gera um protocolo para essa empresa. Então, você pode pedir a RIA desse atendimento. Pedir ali o que aconteceu, o que foi, qual era o problema que eu tinha. Ah, foi isso. Então, tá, por favor, formalize para mim por e-mail, manda isso para mim. É a manutenção. Qual é o escopo que vai ser nessa manutenção? A gente sabe que no elevador existem categorias que eles olham meses a mês e tem aquela coisa que é olhada todos os meses. Peça esse relatório, acompanhe internamente, faça pelo menos 1 ou 2 visitas no ano acompanhando para olhar o fosso do seu elevador, ou se não, agende com o engenheiro responsável, com a empresa, para fazer uma inspeção. Isso a Activity faz, eu chamo ali sempre que eu preciso, Bruno, vamos fazer uma inspeção de ponta a ponta. Então a gente vem, a gente abre o fosso, eu tiro as minhas dúvidas, eu sou chata. E aí eu pergunto, e aí eu falo do lubricate, eu falo, ele olha para mim assim, ele diz, tá vendo? Ligada? E essa correia, por que funciona assim? Por que esse é com correia? Por que esse é com cabo? Qual a diferença de um equipamento para o outro? Qual o sistema? Por que uma casa de máquinas é na cabine? Por que o outro lá no último andar? Por que o outro é lá em cima? Qual a diferença? Gente, é muita coisa que você consegue acompanhar numa manutenção de elevador. Você fica esperto também para muitas demandas e eles assim nos atendem de uma forma muito legal. Eu brinco com o Bruno, digo assim, eu sou chata, né, Bruno? Mas eu gosto de perguntar porque você entende aí, quando o morador chega para você e pergunta, a porta tá com barulho assim, não, já mandei, os meninos vão vir aqui, é só o roletezinho de porta. Como é que tu sabe? Diz, não, porque a gente já trocou da outra vez, a gente já veio aqui, acompanhou. Esses tempos atrás tinha um cabo pendurado e o morador assim, meu Deus, o elevador vai cair porque tem um cabo pendurado. Eu disse, não, esse é o cabo de traçãozinha ali da porta, segura, ele escapou lá de cima, pode deixar que eu já tô chamando o técnico, ele vai vir aqui, é só fazer a adequação. Aí o rapaz estava lá fazendo o mesmo, o morador perguntou, ei, o que aconteceu aqui? Não, o cabo soltou daqui de cima, tá vendo? Ele é conectado. A síndica falou, mas eu não acreditei. Entende? Então, você vai entendendo o que acontece, você transmite mais segurança para os seus condôminos. E a Activity tem isso, tá? Os técnicos são pessoas muito queridas, sempre prontos ali a atender. Beethoven é um engenheiro, é interligado à Associação Brasileira de Elevadores, a ABEL. Então, assim, são pessoas qualificadas para lhe darem o respaldo que você precisa aí para o seu equipamento. A gente está falando de manutenção e isso se encaixa muito em manutenção, porque, né, fulano cobra, vou falar assim, fulano cobra tanto no contrato, o outro cobra tanto, tal lá cobra tanto. Gente, pesquise. Peça referência das empresas, até de elevador. Joyce, mas eles fazem esse condomínio. Eu tinha uma empresa num condomínio meu, que ela me deu um orçamento que eu ia gastar 27 mil para arrumar o elevador. E o elevador estava travado lá. 27 mil. Aí eu peguei,
tá, vai ficar fechado? Vai. Então tá, vou trazer um engenheiro de minha confiança aqui. Não, mas se tu quiser, a gente já marca para amanhã. Não, pode deixar desligado. Tempo de moradores, eu vou trazer um engenheiro de minha confiança, tá. Foi, fizemos a inspeção. Joyce, a princípio é sujeira. Assim, não posso mexer, porque sujeira. Não posso mexer, porque tá, né, o contrato é com uma outra empresa, tá. Quando chamei lá o pessoal da Activity, o Bruno foi lá comigo, ele disse, Joyce, tem aqui na porta isso aqui, dá para arrumar, isso aqui entortou, por isso que a porta não tá abrindo, era a porta do térreo, mas a princípio é só... E eu não falei o que o outro engenheiro já tinha falado, é só sujeira. Tu já sabia o que tu... Aí, beleza, Bruno, se tu assumir o contrato aqui, o que tu vai fazer esse cara? Eu vou pegar um dia só para limpar, não sei se eu vou precisar de um dia e meio, depois o outro dia eu vou pro outro, vou pegar esse que tá travado, mas vamos botar aí para os moradores, vai ficar uns 3 dias parado para mim fazer essa inspeção toda e depois eu te dou. Fechou, rescindimos o contrato imediato com outra empresa, ele assumiu. Até hoje o elevador está funcionando sem os 27 mil, só para vocês entenderem. Cara, muita sujeira. Surreal, tá? E assim, né? Lubrigate, que é onde fica abaixo das cabines com óleo sujo, um tico de óleo. As portas, tu passava a mão, assim, as corrediças com ela, sabe assim, aquela casa que faz 10 anos que ninguém limpa, que tu passa a poeira, assim, vem aquele pó, assim, preto em cima. O desenho. Milave, sabe? Dava para escrever Milave se a gente conseguisse ficar pendurado dentro da cabine e escrevesse por dentro. Então, assim, é um serviço de qualidade, são pessoas realmente que cuidam daquilo que é seu, sabem a responsabilidade que isso significa. Não estou dizendo que outras empresas não tenham serviço de qualidade também, mas eu estou falando daquilo que eu vivencio dentro dos nossos contratos. Trabalho com outras empresas também, mas é um diferencial que a gente tem que pontuar, porque são daqui de Balneário Camboriú, são próximos, então assim, chamou, é aquele atendimento, não atendem trocentas áreas ao mesmo tempo, né? Então tem um diferencial que você só encontra na Activity Elevadores. Entre em contato com eles, façam o orçamento sem compromisso nenhum, vá lá, acompanhe, veja, peça, isso aqui, o que tu acha, e analise você se é, né, necessário trocar ou não a sua empresa, mas dê a oportunidade aí de trazer sempre para você pessoas que realmente prestam serviço de qualidade. E falando em serviço de qualidade, não adianta também eu não ter produtos de qualidade, né? Eu tô aqui, tô riscando. É a mesma coisa na manutenção, né, Luan? Não adianta eu fazer a manutenção da fachada e não usar o PU correto, né? Eu vou lá fazer uma manutenção, vou usar um silicone querendo que ele tenha a mesma vida útil de um PU e depois eu me estrepo lá na frente. Que é uma coisa que o síndico tem que entender muita diferença do silicone e o PU. Que eu vejo muita gente falando, é só passar um siliconezinho aqui que já resolve, né? E não é assim. E a mesma coisa com a Escrisul, produtos de limpeza, gente. Tudo que você precisa para o seu condomínio, com preço justo e qualidade, você encontra na Escrisul, da Papelaria Moderna também, é um grupo da Papelaria Moderna. Você encontra tudo de material, lixeiras, o que você precisar para o seu condomínio, sacos, produtos, você vai encontrar na Escrisul e você não vai perder de receber uma visita do Paulinho lá, com certeza. Paulinho é o milagroso, eu digo pra ele, porque tu diz assim, Paulinho, eu tô com um piso assim. Ele vem com a maleta dele, os produtos, ele diz, eu tenho o produto certo. Eu vou testar. Vai ali, já faz o teste, já te mostra. É muito bom. Que bom. Fragrância, às vezes você tá com dúvida naquele cheirinho que você vai deixar no seu condomínio. Chama o Paulinho ali, chama a Leandra, a equipe vai estar indo aí, vai te assessorar naquilo que for preciso e sempre falando, né? Preço justo com produto de qualidade. Então entre em contato, mandar um abraço pro pessoal ali, para Lê, pro Paulinho, pra Geórgia e também pro Salim, que tá fazendo o curso de oratória com a gente, né? Muito bom, né, Salim? Nós estamos rindo muito e vale muito a pena. E falando em produtos, a gente fala da HP Detetizadora, né? Que também faz parte de um plano de manutenção para o seu condomínio. Muitos condomínios hoje a gente já tem um plano mensal de detetização e desratização. Por quê? Porque todos os meses nós temos o mesmo problema. Chove, lá foi o veneno que você aplicou, né? Então a gente tem aí vários condomínios hoje com plano mensal de manutenção, trazendo sim a manutenção ali com o Jonathan da Detetizadora mensal para dentro do seu condomínio. É você criar o vínculo de algumas situações que acontecem de acordo com a região que você mora e trazer isso para dentro do seu condomínio. Então entre em contato com ele, fale com ele ali, você vai ver o quão importante é você ter um controle de pragas para dentro do seu condomínio. E não só isso, limpeza de caixa d'água, cisterna,
Temos normas técnicas para isso também, ó, tudo tem, né? Meu Deus do céu. Cuidado, tempo, a impermeabilização das caixas, que muita gente não se preocupa com isso, depois começa a ter contaminação dessa água, você vê o resultado disso lá na frente. Então, o síndico tem que estar atento a tanta coisa. Se o pessoal soubesse as 127 obrigações do síndico, isso só dentro do Código Civil brasileiro. Eu estava conversando com um amigo esses dias, ele disse assim, tu é doido então? Agora se tu já sabe, né? Se tu sabe que só dentro do Código, que dentro do Código Civil tu tem 127 obrigações, tu ainda tá nisso por quê? Ele me disse, porque eu gosto de resolver pepino desde quando eu me entendo por gente. Então, acho que é muito isso. Mas é interessante que você saiba também que existem normas técnicas também para limpeza de caixa d'água e cisterna e permeabilização desses espaços. Você precisa conhecer, saber como foi feito, se é manta asfáltica, tem tratativa para isso, como você vai fazer, porque ainda a gente tem, né? Infelizmente, algumas cisternas que foram feitas anteriormente com manta asfáltica, então tem todo um procedimento. Se é com concreto aditivado e com via plus, aí você vai ter que analisar, entender primeiro qual sistema está dentro da sua cisterna para você fazer a melhor tratativa, e o Jonathan vai lá e passa isso tudo para você com conhecimento e qualidade, laudando, fazendo toda essa tratativa também, e você não pode deixar de cuidar daquilo que vai lá para a gente, né, tomar um banho, fazer a comida e tudo mais. E para encerrar, e a gente, né, encerrar o nosso podcast falando de normas, que eu quero concluir aqui um assunto que eu anotei aqui com o Luan, eu quero falar da OC. Você tem mercadinho dentro do seu condomínio? Quão fácil é termos um mercadinho dentro do nosso condomínio? E eu vou fazer aqui um podcast especial logo com o Lucas para a gente falar sobre isso, tá? Como funciona, a facilidade que você traz para os moradores. Tem dia que a gente chega com aquela fome, meu Deus, tu vai lá no lazer e ó, salva o cachorro quente. Salva o cachorro quente. Até o pão, tá? Até o pão agora. Então, assim, é muito bom. Esses dias um morador disse assim, eu tava assando carne, de repente chegou mais gente com mais carne, não sei o que, acabou o carvão. Se não tivesse mercadinho, eu tava ferrado. Ele disse que já era 11 horas da noite, onde que eu ia comprar carvão? E aí tinha o carvão dentro do mercadinho. E entre outras situações, tudo que você precisa. E eles são adaptáveis ao seu condomínio, né? Às vezes eu falo para eles, olha, o pessoal deu uma sugestão de tal coisa. No outro dia já tá esse produto, esse item lá dentro do mercadinho. Isso é muito legal. Então, vale a pena você, síndico, ter um mercadinho dentro do seu condomínio. É lógico que depende de uma aprovação em assembleia, mas analisa, não fica de fora não. Você não vai perder a oportunidade de ter aí um facility, né? Para você, condomínio, e sem contar que, gente, valoriza, tá? Vale muito a pena. Olha, eu que o diga, tá? Porque às vezes, até ração, esses dias esqueci da ração da minha cachorra. Aí eu disse, meu Deus, na correria esqueci a ração da cachorra, cheguei em casa, só fui lá, busquei a ração. Pronto, resolvi o problema da minha pet também. Porque senão eu ia ter que me virar e dar comida que ela não come comida, eu ia ter que me virar. Isso aí, ia ser mais caro. Dar comida, me incomodar depois, né? Então, vale muito a pena. Luan, a gente estava falando sobre normas. A gente sabe que existe, a gente falou sobre 3 normas aqui, né? A gente sabe que existem muitas normas, mas eu queria te fazer uma pergunta como engenheiro, que eu acho que é muito importante, porque assim, ó, a gente como síndico profissional, a gente vive estudando norma. Até eu brinquei, né, que eu quero, o próximo é fazer uma faculdade de engenharia só pra gente entender, ou um curso técnico, não precisa ser a faculdade, porque eu não quero exercer. Então, eu vou ficar lá 5 anos estudando para não exercer uma profissão, mas um curso, tudo isso traz cada dia mais, além do que a gente aprende com vocês no dia a dia, nos empreendimentos, nas vistorias, mas o fato o síndico, essas 3 normas que a gente passou aqui é o básico para você de manutenção, né? Mas existe uma responsabilidade que o síndico muitas das vezes assume que não deveria assumir, principalmente num prédio novo, né? Que é a entrega do empreendimento. Então, assim, para a gente encerrar essa parte em norma, qual é o conselho? Eu vou dar o meu conselho como síndica, mas eu queria qual é o seu conselho como engenheiro para um síndico, que é um síndico morador, principalmente, que não tem noção de como vai fazer aquela vistoria de entrega e que tudo isso vai refletir depois dele, né? Para essa vistoria inicial. Vamos lá. Esse é um trabalho bem interessante, tanto para receber o condomínio quanto para receber a unidade privativa, porque entenda que, por exemplo,
aqui ainda o escritório aqui é sensacional, tá? O meu olho encontra muita coisa e aqui até o momento eu não encontrei nada. Que bom. Mas eu brinco que eu sempre seria o primeiro a sair correndo, né? O nosso olho encontra mais coisa que o olho do síndico, ou enfim, né? Porque a gente está todo dia sendo treinado para isso. Então, a vistoria de recebimento, além dos testes de todos os equipamentos, todo o funcionamento, alguns vícios estão, vamos dizer assim, entre o aparente e o oculto. Uhum. São coisas que você só vai descobrir quando você estiver utilizando. E no dia do recebimento, as coisas não estão em pleno uso. Então, o nosso conselho é o quê? Obviamente, puxando o peixe para mim, contrata um engenheiro para fazer esse recebimento. E antes ainda de receber com a construtora, dá tempo para ele. Por quê? Porque ele vai com calma, ele vai na caixa d'água, beleza. Como é que está o sistema aqui? Está tudo certinho. Ele vai indo sistema, item a item, andar por andar, local por local. Porque a construtora vai com pressa, né? Eles marcam no meio-dia até as 4 da tarde, quer resolver tudo. E ela te libera para você fazer a vistoria. Sim. Então, não fazer ou fazer mal feito é responsabilidade sua. Sim. Né? Eu digo de quem está recebendo essa unidade. O condomínio em si. Então, a coisa tem que ser feita com um pouquinho de calma. Porque eu vou dar um exemplo muito simples. A gente fez o recebimento de uma unidade privativa em Itajaí e a primeira coisa que a gente fez foi jogar a bolinha de gude no box. Pra ver se a queda a bolinha foi pro outro lado. Aí eu falei, o morador não tem chuveiro instalado, ele não usou ainda o apartamento, ele estava recebendo a consultora para fazer a instalação dos móveis e ele só ia descobrir isso no primeiro banho. Então imagina, ele ia receber o apartamento, ia passar, 3 meses, isso pode ser considerado como vício oculto, então eventualmente, mesmo ele tendo recebido, ele pode solicitar, mas e o estresse, dor de cabeça, ele já está dentro do apartamento. Lá dentro morando. Entendeu? O que a gente encontra às vezes, quando os prédios já estão entregues há um bom tempo. O banheiro, nesse caso, vai ter que ter um tempo para adequar o piso vai novamente. Ter que arrebentar tudo. E aí o cara precisa tomar o banho, vai ficar sem usar aquele banheiro. Vai ter que tomar banho, se tiver 2 banheiros, deu sorte, vai pro outro, mas aí tu toma banho com rodo, né? Você termina de tomar banho e puxa. A gente encontra. Quando eu chego no apartamento eu vejo um rodo, eu já pergunto, pra que é esse rodo aqui? Eu falo, não. Porque quando eu termino de tomar banho, eu puxo água com o rodo. Pô, não tem que ser assim. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas se acostumam ao que não é correto. Esses tempos atrás, o morador assim, e se eu fizer um ralo do outro lado? Eu digo, não tem estrutura para isso. Acho que não é tão simples assim, né? Dá para fazer? Dá, mas não é tão simples assim. Tem estrutura para isso. A tubulação tá aqui, tu vai ter que cortar, tu vai ter que acessar a laje do apartamento de baixo, fazer... Cara, né? E mais a impermeabilização disso tudo. A gente brinca, dá para fazer? Tudo dá para fazer, entendeu? Só que tem que entender tempo, dinheiro, né? Esforço. Mas essa questão de vistoria é extremamente importante para o recebimento. Ela tem que ser feita com calma, não dá para ser feita... tô aqui das 2 às 4 para fazer, não tem como, depende do tamanho do prédio, não tem. Então você tem que testar todos os sistemas, tem que olhar local por local, ver se está tudo como tem que ser. Não é só receber área de lazer, pessoal. Exatamente. Porque às vezes a consultora vai lá, a gente fez aqui o salão. Eu já passei por isso, tá? A pessoa marcou para fazer uma vistoria comigo, eu de tênis e coisa, daqui a pouco eu olhei assim para a pessoa responsável da consultora, salto alto... Será que ela veio para vistoria? Sério? Aí eu olhei e ela disse, vamos lá no salão. Eu disse, salão? Não, nós vamos começar do telhado. Vamos começar o telhado desse bloco aqui para baixo. Telhado? Eu disse, eu tô até estranhando que tu veio de salto, trouxe um tênis no carro, alguma coisa assim, né? Telhado de salto? Aí ela disse, não vou fazer no coisa, só área de lazer. Tá, então vamos riscar aqui, não é recebimento do empreendimento, eu vou receber só o salão de festas, então hoje, certo? Aí sim, eu vou lá e recebo só o salão de festas. Né? O Luan falou o que eu ia falar. Na realidade, a contratação de um engenheiro, por mais que você, como síndico, morador, mas os moradores não querem. Gente, é muito importante que seja contratado. Joyce, mas, cara, é bom para a construtora, tá? Porque tem o parecer de não é aquele engenheiro que executou a obra dele, sim o parecer de um outro. Se resolve as patologias antes que as pessoas estejam usando, circulando, convivendo. É lógico que tem coisas que às vezes levam mais tempo para aparecer, a gente sabe muito bem disso. Sim. Mas, volto a dizer, o que é visível e o que é visível ao olho deles, que não é o nosso, fica bem mais fácil de você resolver, enquanto a construtora ainda está ali concluindo o pente fino da coisa, porque depois você precisa de um agendamento. Praza e a pessoa agenda, chove, já não dá mais aquele tempo e assim vai alterando. Imagina que o que você encontra numa vistoria de recebimento entre, vamos lá, síndico e construtora, só quem fica sabendo é o síndico. Então, esse ponto que você levantou da construtora eu acho excepcional, porque
Imagina que a gente descobre um problema de um piso, enfim, quebrado em tal lugar. A consultora vai trocar, ninguém se incomodou, não teve dor de cabeça para ninguém, a consultora vai lá, resolve, porque é tranquilo, a mão de obra eles têm, resolveu, fechou. Ninguém ficou sabendo, eu não acredito que isso aconteceu, não. O problema está aqui, a consultora resolveu, acabou. Então esse ponto é realmente... Aí começa depois a circular o povo. Meu Deus, aquele piso está quebrado, nem entregaram, já está quebrado, a consultora não trocou e fica... O comentário já é outro, né? Então tem toda uma situação. É principalmente quando há empelotamento de textura em área externa, né? Que aí às vezes tu marca, o saque vai lá, marca contigo e tu fica esperando. Aí quando ele vai, é pra ir que ele vai quando aquele dia chove. Aí já não dá mais pra fazer nesse dia. Então, e assim vai. Gente, esse é o nosso conselho falando sobre norma. Tem muitas normas. Isso cabe aos engenheiros também saberem elas especificadamente ali. É lógico que também a gente de cabeça não vai saber tudo, porque a gente não é um robô, né? A gente não tem o IA aqui ainda transplantado dentro da cabeça, como eu brinco. Mas é muito importante que você procure realmente profissionais qualificados para fazer os acompanhamentos, porque a gente não sabe tudo, volto a dizer. Então, a gente tem que ter pessoas que realmente executem esse serviço para você ter um produto de qualidade aí. E a gente vem com mais conteúdo para você nessa nossa saga, como eu falei, né, Luan? Trazendo conteúdos sobre o que é manutenção, como você fazer, o passo a passo. E se você tiver dúvida, você pode entrar em contato comigo também. A gente vai trazendo, tá trazendo aqui para um bate-papo, tentar entender e falar da melhor forma possível. E te passo também o contato do Luan para que ele possa ir aí e ver essa patologia que tem aí no seu condomínio, porque assim... Muitas das vezes a gente vai falar o que é mais norma, vamos dizer assim, classificando no geral. Mas cada caso é um caso, né, Luan? Não adianta eu pegar o caso que foi resolvido no condomínio X e querer resolver no meu condomínio, porque pode ser diferente. Então, todo cuidado para você, síndico, é pouco. Muito obrigado, Luan. E a gente se encontra no próximo episódio, Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, e até mais.